Então, sabe, geralmente quando a gente fala sobre tentar mudar a própria realidade ou alcançar um objetivo muito difícil, rola sempre aquela expectativa, quase infantil, né? De que basta pensar positivo. Uhum. É uma visão super reconfortante. A ideia de que um único pensamento feliz resolve tudo. Exato. É como se a mente fosse um interruptor de luz. A pessoa acorda de manhã, decide que quer um relacionamento saudável, ou, tipo, parar de ter problema com dinheiro, aí liga a chave do otimismo e, pum, Pois é, e a mágica acontece. Mas a gente sabe que não é bem assim. não mesmo. A expectativa é que o universo simplesmente entregue o pacote na porta. Mas a arquitetura do cérebro humano passa longe dessa ingenuidade toda. Passa muito longe. O problema é que a ideia de que manter um pensamento feliz por 5 minutos vai anular décadas de padrões cognitivos e comportamentais complexos é irreal. E é exatamente aí que a frustração bate com força, né? A gente entra no mundo real, enfrenta o trânsito, as contas, a rotina, e de repente esse tal interruptor do otimismo parece que está com defeito. Fica parecendo um esforço monumental que foi totalmente jogado no lixo. Sim. A pessoa tenta pensar positivo, mas acaba tropeçando e caindo exatamente nos mesmos ciclos. Atrai o mesmo perfil de chefe tóxico, aquele mesmo padrão de parceiro problemático. A conta no vermelho todo final do mês. Fica aquela sensação exaustiva de nadar contra a maré. E a dúvida cruel. Afinal, o que é que está faltando nessa equação? Essa frustração, na verdade, é a definição perfeita de ter muita energia gasta no lugar errado, sabe? Quando a gente ignora a mecânica da coisa. E é por causa dessa frustração coletiva que o nosso mergulho de hoje é tão fundamental. Nós vamos analisar a fundo os conceitos do audiolivro de Michael J. Lozier sobre a famosa lei da atração. Mas deixando bem claro, a nossa missão aqui passa bem longe de qualquer misticismo, né? Totalmente. A gente não vai falar sobre cruzar os dedos, acender um incenso e sentar no sofá esperando um cheque cair do teto. O objetivo dessa nossa exploração de hoje é decodificar isso tudo para extrair um manual pragmático. Quase puramente linguístico, eu diria. Isso. Vamos entender como o nosso vocabulário do dia a dia molda de um jeito quase mecânico a realidade ao nosso redor. Porque se a gente afastar essa cortina da autoajuda barata e olhar sob uma lente mais estrutural, a premissa central é que a atração não tem absolutamente nada a ver com o que a gente quer. Nossa, isso é um choque para muita gente. O desejo não importa. O desejo por si só é inerte. Ele não faz nada. A lei opera respondendo àquilo que a gente observa. Pensa nisso como uma força da física clássica, tipo um campo magnético. Um ímã não julga se quer atrair o metal ou não, né? Exatamente. O ímã simplesmente responde à polaridade. Da mesma forma, a realidade responde pura e simplesmente à vibração ou à frequência mental que está sendo emitida ali no momento presente. E essa emissão não sabe o que é bom ou ruim. Caramba! E para entender como essa tal vibração é fabricada no nosso dia a dia, a gente precisa voltar um passo e inspecionar nossa linha de montagem mental, certo? Uhum. O começo da esteira produtiva. E o mais irônico é que o ponto de partida não é o pensamento abstrato. São as palavras. As palavras articuladas que a gente solta da boca. Isso. É uma progressão de lógica muito inexorável. As palavras que a gente escolhe usar são os tijolos. Elas constroem os pensamentos. E esses pensamentos estruturados geram imagens mentais. E aí essas imagens disparam reações no corpo, né? E é esse sentimento bruto que emite a tal da frequência. Então, tentar mudar o sentimento na marra é inútil. Você não consegue forçar a alegria se está estressado. Não consegue. O ponto de intervenção mais rápido que a gente realmente controla é a auditoria rigorosa do nosso próprio vocabulário. E aqui entra um detalhe sobre o cérebro humano que o livro traz e que muda completamente o jogo. A nossa mente simplesmente deleta a palavra não. É um ponto cego bizarro, tanto na camada consciente quanto na inconsciente. Eu achei genial a analogia de que o cérebro atua como um motor de busca de internet, só que extremamente literal e teimoso. Sim, porque a limitação cognitiva diante da negação é documentada na psicologia. O cérebro precisa criar a imagem da coisa primeiro, para depois tentar negar. Imagina digitar lá na barra de pesquisa assim, não me mostre tempestades de neve.
O que acontece uma fração de segundo depois? A tela vai ser absolutamente inundada por fotos de tempestade de neve. E o nosso cérebro comete esse erro o dia inteiro. A pessoa diz em voz alta, eu não quero ficar doente. Ou não se atrase de novo. E para onde vai todo o foco absoluto e a energia mental dela? Vai direto para a doença e pro atraso. O não vira um fantasma. Fica invisível para a mente. E a pessoa acaba alimentando justamente aquele monstro que ela está tentando matar. É um paradoxo devastador, né? Na tentativa desesperada de evitar um cenário ruim, o indivíduo bota um holofote de estádio em cima do problema. Ele emite a vibração exata do medo que ele tem. Mas se a nossa estrutura é cega para negação, a única rota de fuga tem que ser uma intervenção bem consciente. Como é que faz esse ajuste no calor do momento? A ferramenta de correção que a fonte sugere chega a irritar de tão simples, mas funciona muito. Toda vez que a mente formular uma frase com a palavra não, você tem que disparar uma pergunta de ouro interna. Qual é a pergunta? É a seguinte: então, o que eu realmente quero? Nossa, simples assim. Sim, isso age como uma chave de trilho de trem. Obriga o seu fluxo de pensamento a mudar de direção na hora e reformular a frase. Que tira a pessoa da posição de vítima da própria mente, né? Coloca ela no controle da edição. Então, em vez de gritar, não bata essa porta. Que já gera aquela imagem mental de estrondo, de estresse. Exato. A pessoa faz a pergunta e corrige para feche a porta devagar, por favor. A imagem muda instantaneamente para uma porta encostando bem suave. E a vibração vira 180 graus. É um ajuste mecânico, pura sintaxe. E a consistência nesse pequeno ajuste diário tem um efeito cumulativo gigante. Mas tem um obstáculo prático aí. Eu imagino. Nem tudo é tão simples na prática. Pois é. Quando a pessoa se faz essa pergunta, então o que eu realmente quero, uma parcela gigantesca das pessoas simplesmente paralisa. Dá um branco. Dá um terror. Elas descobrem que não fazem a menor ideia do que querem da própria vida. Ah, mas essa falta de direção é um clássico moderno. E a solução analítica do livro para isso me soou muito contraintuitiva no começo. É a ferramenta da oposição. Ou o contraste exato. A lógica de que, se a gente não sabe o que quer, listar com riqueza de detalhes tudo aquilo que a gente detesta é o caminho mais rápido para descobrir o desejo real. E funciona. Mas espera aí, deixa eu ser o advogado do diabo. Focar numa lista de tragédias e características insuportáveis não seria exatamente a definição de emitir uma vibração negativa e densa? Isso não sabota a regra do não? É uma ótima pergunta, porque essa é a armadilha onde quase todo mundo cai ao interpretar a lei da atração de um jeito meio superficial. Então, como é que escapa disso? A nuance aqui é o tempo de exposição. Olhar para a oposição, para o que te causa dor, tem que ser encarado como uma visita bem rápida, nunca como um local de moradia. Ah, entendi. O contraste é um trampolim para a clareza, não é um muro de lamentações. Tipo a metáfora do rádio no carro. Imagina que a pessoa entra no carro de manhã, vira a chave e o rádio está no volume máximo tocando um heavy metal super pesado. E a pessoa gosta de música clássica. Dá aquele susto. O desconforto auditivo é bem real, mas ele dura tipo 2 ou 3 segundos. É só o gatilho. O incômodo físico faz a mão esticar na hora para trocar de estação. Perfeito. A dor foi breve, mas gerou clareza instantânea do que se prefere ouvir. O erro não é sentir o incômodo do heavy metal. O erro é cruzar os braços, dirigir 40 minutos reclamando do barulho e não mexer no rádio. Exatamente. O material cita um estudo de caso muito legal sobre isso, o da Janice. Ela estava num ciclo exaustivo, atraindo sempre parceiros problemáticos, indisponíveis. E em vez de tentar pensar positivo sobre o amor lá no vazio, ela fez o inventário das dores, né? Isso. Ela listou tudo que não suportava. Parceiro controlador, caras que tomavam decisões financeiras sem perguntar para ela, homens que não ouviam durante a discussão. E para o cérebro isso é fácil, porque a gente adora catalogar ameaças. Uhum. E a mágica analítica veio logo em seguida. Assim que ela botou esse inventário sombrio no papel, a neblina dissipou. Olhando para cada item detestado, a resposta para o que eu realmente quero saltou aos olhos.
O oposto exato da lista. Virou um retrato falado certinho do parceiro ideal. Ela usou o negativo como calibração do GPS emocional. Genial. Tem aquele outro caso financeiro também, o do Greg. O incômodo dele era: não aguento viver sem dinheiro para o aluguel todo dia 5. E o contraste mostrou que o desejo real não era só ter dinheiro, mas ter uma renda previsível de múltiplas fontes. Uma clareza absurda. Só que, como você deve imaginar, quando a pessoa finalmente descobre o que quer, cai em outra armadilha. Ah, a famosa armadilha do pensar positivo forçado. O instinto natural é tentar empurrar aquelas afirmações clássicas, tipo cultura pop de autoajuda. As infames afirmações de espelho. O sujeito se olha no espelho e repete em transe: eu sou um milionário. Eu tenho um corpo de atleta. A minha vida é um mar de rosas. E o resultado quase sempre é um desastre. Parece que a pessoa empurra o objetivo para mais longe. Por que o cérebro rejeita essas frases com tanta violência? Porque a mecânica da coisa é surda para palavras vazias. Ela capta a emoção atrelada. Se um cara está afundado em dívida, recebendo ligação de cobrança e tenta repetir "minhas finanças são abundantes", tem uma colisão violenta na psique dele. A realidade empírica bate de frente com a frase de efeito. E aí? Aí o alarme interno dispara. Uma voz lá no fundo grita: mentira! Mentira! A gente não tem dinheiro para o mercado amanhã de manhã. Exato. O cérebro odeia dissonância cognitiva. Esse grito de mentira é o que a gente chama de dúvida. E em termos de vibração, a dúvida é péssima. Na hora. Paralisa tudo. Tentando fazer um paralelo com carro, é como tentar acelerar um carro esporte com freio de mão puxado até o talo. Faz barulho, dá fumaça, mas o carro não anda e o motor vai fundir. Com certeza. E a solução linguística para contornar esse alarme de mentira é sinceramente a sacada que eu achei mais brilhante no livro todo. É só um ajustezinho de tempo verbal. É impressionante como uma mudança minúscula altera o jogo. Em vez de mentir para a própria amígdala cerebral afirmando uma coisa que não é real ainda, a tática é adicionar a cláusula "estou em processo de" logo no começo da frase. Ou seja, o "eu sou milionário" virá "estou em processo de me tornar mais próspero a cada dia". E o impacto neurológico disso é fantástico. A frase "estou em processo de" é processada pela mente lógica como uma verdade absoluta. Ninguém pode contestar um processo em andamento, né? Não tem como. A resistência derrete na mesma hora. É que nem fazer um download no computador. Imagina a tela avisando: o arquivo de 50 GB já está salvo e pronto. Mas a barra de progresso está em meros 5%. O que a pessoa sente? Pânico. Acha que corrompeu o sistema, que a internet caiu. O cérebro entra em alerta vermelho. Mas se a mesma tela diz, fazendo o download do arquivo, por favor aguarde, A reação é relaxamento total. a pessoa encosta na cadeira e vai pegar um café. Exato. Ela aceita que o estado atual é transitório. Dizer "estou em processo de" acalma os nossos alertas, igualzinho a essa tela de carregamento. Permite que o download da realidade aconteça sem cancelar por pura ansiedade. Uma visualização excelente. E é isso que constrói o que o autor chama de afirmação do desejo. Não é só jogar a palavra ao vento, tem uma engenharia. Como é a fórmula completinha. Começa com essa abertura desarmante: estou em processo de atrair o que preciso. O miolo da frase foca na emoção positiva, usando gatilhos como "adoro saber que minha vida está mudando", ou "fico genuinamente entusiasmado em pensar na possibilidade de". E o encerramento tira o peso das costas da pessoa e delega o trabalho duro. A lei da atração está orquestrando os detalhes e as sincronicidades para que isso se realize. Isso blinda a mente contra a dúvida. Perfeito. No papel tá tudo lindo. O desejo tá claro, qual a posição, a afirmação não soa como mentira. Mas aí muita gente bate de frente com uma parede invisível. A fase de execução, né? O atraso continua. É aí que entra o conceito mais complexo de todos, que é a arte de permitir. E eu chamo de arte porque não é sobre fazer mais esforço. É sobre sustentar uma ausência de resistência. Sem dúvida. Essa é a parte mais negligenciada. Permitir não é um verbo de ação nesse contexto. É a absoluta ausência de dúvida.
É arrancar o freio de mão invisível que está escondido lá no subconsciente. Tem aquela imagem mental super didática no texto. Imagina um cilindro de acrílico bem alto. Lá no topo tá cheio de bolinhas de gude coloridas, que são os nossos desejos já clarificados. Só que elas não caem para o fundo. Não caem. O fundo seria a manifestação na realidade, né? Não caem porque tem um monte de varetas de madeira atravessando o cilindro, segurando o peso de todas elas. E essas varetas são as nossas crenças limitantes. Os medos, os preconceitos. Isso. O erro é a pessoa ficar apertando as bolinhas de cima para baixo, querendo muito que o negócio aconteça, mas a gravidade já está fazendo a parte dela. Para a bolinha descer, o único jeito lógico é começar a puxar as varetas de madeira uma por uma. Uma baita metáfora. A questão prática agora é como mapear e arrancar essas varetas no meio do caos da nossa mente. E o livro traz um mecanismo linguístico simples. A palavra denunciante é porquê. Ah, o famoso porquê. É o fio de fumaça que mostra onde está o fogo da autossabotagem. Toda vez que a mente sussurra, eu não posso abrir meu próprio negócio porque já passei dos 50 anos. Ou, nunca vou ter estabilidade financeira porque nasci pobre. Aí, uma nova vareta acabou de ser cravada segurando seus desejos. E como é que a gente prova para o cérebro que essa justificativa é uma farsa e tira a vareta? Buscando evidências na terceira pessoa. O nosso cérebro racional precisa de fatos frios para baixar a guarda. Diante da crença "tô muito velho para empreender", você tem que se fazer uma pergunta sociológica. Tipo, pesquisar o mundo real. Exato! Existem pessoas com mais de 50 anos hoje, neste exato momento no planeta, abrindo negócios e operando com sucesso. A resposta óbvia e forçada é sim, milhões. E nesse instante, você tira o foco do próprio umbigo e prova pela lógica que a limitação não é uma lei da física, é só uma narrativa pessoal falha. E vem aquele alívio, né? Aquele suspiro, é a própria resistência indo embora, a vareta sendo puxada. E existem táticas maravilhosas para o dia a dia para exercitar isso, de permitir. Quais você achou mais marcantes? O diário da abundância é ótimo. Em vez de focar no que falta, a pessoa registra pequenas provas de que a coisa está fluindo. Um sinal verde quando está atrasado, um elogio inesperado. Mas a minha tática favorita é a das frases de amortecimento. Tipo dizer, muita coisa pode acontecer. Isso é genial para ansiedade. Sim, a pessoa está lá sofrendo por um prazo impossível lá na outra sexta-feira. Coração a mil. Aí ela para e diz, olha, daqui até lá, muita coisa pode acontecer. Estilhaça aquele pânico na hora e abre espaço para o incerto positivo. E tem a criação do vácuo também. Ah, o vácuo é clássico. É o princípio de que a natureza não suporta o vazio. Então você cria o espaço para o que você quer receber antes de ter. Arrumar metade do guarda-roupa para sinalizar um novo parceiro. Ou bloquear 2 horas na agenda semanal para uma reunião com um cliente grande, mesmo que ele nem exista ainda. Você manda um comando claríssimo para a mente de que está preparado para receber. Sensacional. Agora trazendo essas teorias todas para o asfalto, para as interações sociais, para o dinheiro. Muda muita coisa, não acha? Totalmente, a abundância não é só saldo bancário, é um sentimento de recepção. Pode ser ativado quando um fornecedor dá um desconto surpresa ou um amigo paga seu café. E o material dá uma instrução meio polêmica até. Sempre diga sim ao dinheiro e às cortesias. Pois é, e isso bate de frente com a nossa educação, com aquela falsa modéstia. Nossa, a gente é treinado desde criança a recusar o favor, o amigo vai pagar o almoço e o reflexo é, imagina, de jeito nenhum, faço questão de dividir, não precisava se incomodar. E energeticamente você está batendo a porta na cara da abundância. O exercício é engolir a culpa e simplesmente sorrir e dizer, sim, eu aceito, muito obrigado. Reprograma o cérebro para receber de forma contínua. É vital. E no caso das relações humanas complexas, sabe o tal do reclamão crônico? Aquele colega que a gente pode chamar de nuvem negra? Aquele que entra na sala e suga o oxigênio com tragédia e fofoca. Esse mesmo. A analogia do rádio volta aqui. É o famoso dial do rádio das emoções. Digamos que a sua vibração funcional do dia está na estação 98.5 FM.
E o colega pessimista opera crônico lá na 30.1 AM, cheia de chiado. A dor de cabeça perto dessa pessoa é a distância vibracional entre as duas frequências. Exato. E o que a gente faz por educação social? A gente mergulha na poça de lama com o colega para gerar empatia. A nuvem negra fala que o país não tem jeito e o clima tá horrível, e a pessoa diz: nossa, tá um caos, o trânsito me destruiu. A gente despenca lá para a estação 30.1 só para validar a dor do outro. E o preço é chegar em casa esgotado. A tática que o texto ensina é o oposto. É usar a nossa pergunta de ouro como uma polidez cirúrgica. Quando o reclamão estiver no auge da dor, você interrompe calmo e fala: eu entendo o tamanho do problema, mas diante disso, o que você gostaria que acontecesse a partir de agora? É um choque de realidade para o reclamão. Quebra a vitimização na hora e obriga ele a focar na solução, nem que seja por meio minuto. Isso é inteligência emocional de alto nível. É incrível. E dá para aplicar isso em casa com as crianças. A complexidade do alinhamento vibracional sendo traduzida para algo lúdico. Eles usam muito a ideia do bom humor versus mau humor para simplificar, né? Tem a técnica visual do interruptor. Você mostra um interruptor de luz e explica que ligado é a sintonia boa, a atração, e desligado é o foco no problema. E o que eu achei brilhante é o jogo magnético do não. Ah, onde a família inteira vigia o vocabulário não é? Isso, adultos inclusos. Se alguém focar muito no negativo, tipo usar o não vou conseguir, perde um ímã num quadro. A criança vê a perda de energia visualmente. E para ganhar o jogo, ela acaba internalizando a pergunta de ouro de se questionar o que ela realmente quer quando as coisas dão errado. É dar o poder na mão da criança para editar a própria realidade. Maravilhoso. E amarrando tudo isso, desde o ajuste das palavras até a mudança de diálogo, a lei da atração, vista por esse lado analítico, cobra muita responsabilidade. Não é um convite para ficar passivo. Jamais. É uma profunda reestruturação cognitiva. Tem que auditar as palavras, usar a oposição só como bússola de curto prazo e, o mais difícil, focar em evidências reais para sufocar a dúvida, criando vácuo para a realidade nova entrar. Sabe, conectando todas essas peças dessa arquitetura mental, dá até um pouco de susto de olhar para a nossa rotina no modo automático. Se o nosso cérebro realmente é um motor teimoso que deleta a palavra não. E se o nosso manhã é construído em cima dessas palavras emoções que a gente tolera no dia a dia? Isso levanta uma reflexão final que quem acompanha a gente não pode ignorar. Fica no ar a grande provocação: qual é a narrativa silenciosa que a nossa rotina atual está projetando e cimentando para o nosso futuro? E não é só sobre o que sai da nossa boca. Falo da dieta mental invisível. O volume massivo de notícia trágica que a gente consome rolando o celular antes de dormir. Aquelas conversas ácidas do escritório que a gente absorve por osmose só para fazer parte do grupo, sabe? Com certeza. Aqueles vídeos de pura indignação que as pessoas engolem no ônibus. Pois é. Se esse lixo mental todo se junta para formar a nossa vibração de observação, e se é exatamente essa frequência que atrai os pepinos da semana que vem, o que a gente está permitindo ecoar sem filtro dentro da nossa própria mente neste exato milissegundo? Se nosso cérebro é um buscador de internet que não entende o não, talvez seja a hora exata de parar de clicar naquilo que a gente mais abomina. Fica aí o estalo para quem está ouvindo a nossa análise hoje. Até o nosso próximo